Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SRX Plus 2024 Turbo Diesel. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O modelo chega com algumas mudanças no mercado, com bitolas que ficaram maiores, alargadores, trazendo um visual mais agressivo, mais robusto, também mais estabilidade com um sistema de suspensão que foi adotado no modelo, com faróis em LED, com sistema de segurança, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, câmera 360 graus. No seu interior, ar-condicionado digital 2 zonas, também um sistema de som JBL com 9 alto-falantes, uma multimídia de 9 polegadas com conectividade com o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes da picape média da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral. Elas fazem aqui todo esse contorno até a frente, com esse detalhe aqui em preto fosco, todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna, esse detalhe aqui com o filete à frente, canhão de foco projetor com acendimento automático e farol alto e baixo, e também indicador de seta aqui na lateral, a inscrição Hilux, todo o detalhe aqui no interior em preto brilhante e também cromado, que realmente fica bem realçado. Essas partes aqui bem salientes que ficam bem marcantes. Na parte do para-choque, esses detalhes com os vincos bem aparentes. Essa peça com um detalhe em preto brilhante, que se fosse de outra cor ficaria com certeza mais aparente, mas aqui, como a cor é um preto metálico, fica tudo sóbrio aqui no modelo. E aqui você tem o detalhe com a parte do farol de neblina em LED. Sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Mais abaixo aqui, a grade inferior com a abertura de ar aqui na horizontal em preto fosco, e a grade superior com todo esse detalhe com a moldura em cromado e também esses detalhes aqui em preto brilhante e a parte das aberturas de ar em preto fosco na horizontal. Câmera 360 graus, que depois eu mostro para vocês no interior, e aqui o logo translúcido da Toyota com detalhe cromado, onde temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Lá na parte do para-brisas, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, os vincos que sai lá de cima, vindo até a frente aqui na parte do capô. E agora eu quero mostrar o motor do Toyota Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 204 cavalos com torque de 50.9 kgfm a 3.400 RPM. Ela é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta. Ela não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 velocidades. Aqui à frente temos o turbo intercooler, que foi posicionado aqui justamente na parte da grade, por isso que ela ficou mais avantajada. Aqui temos o DPF, que é o filtro de micropartículas do diesel. Ela não necessita do uso do Arla 32 e ela funciona de forma automática. Ela vai fazer a filtragem das partículas do diesel ou por um botão que você vai acionar ali no painel. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série no modelo. No capô, manta acústica, também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas aqui na parte das bordas, pintura em preto brilhante, os vincos bem aparentes, porta antifurto que já acompanha o modelo de série. Aqui o perfil dos pneus é 235/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5 metros e 32 centímetros
de comprimento. E aí você tem o vão livre de solo, que aumentou 32,3 centímetros de altura por conta do sistema de suspensão. E o ângulo de ataque agora são 30 graus, aumentou 1 grau por conta dessa mudança da parte da suspensão. As bitolas ficaram maiores, aqui da parte dianteira 14 centímetros, tanto que ela ganhou esse alargador com detalhe com a abertura aqui, com a parte em preto fosco. O sistema de suspensão agora passa a ser independente, o wishbone. Ela tem o para-barro somente aqui no eixo dianteiro, e você tem os estribos laterais aqui para justamente facilitar para que você suba no veículo com esse detalhe em preto fosco. Também a inscrição Hilux cromado com esse detalhe aqui do retrovisor, na coluna A em preto fosco com essa parte mais abaixo, câmera 360 graus, repetidor de seta, rebatimento eletrônico aqui na parte do retrovisor. As maçanetas também com detalhe cromado, e aqui a cor predominante é um preto metálico que realmente fica bem brutona aqui nesse preto. Todo detalhe aqui cromado da coluna A até a coluna C. Detalhe aqui em preto fosco, antena na parte do teto. Na coluna C, todo o acabamento aqui, a parte envidraçada em preto fosco. E aqui na parte traseira você nota também aqui o aumento das bitolas traseiras também. Aqui foram 15,5 centímetros. E um detalhe que você nota aqui são os tubos. Anteriormente a parte dos tubos aqui do amortecedor ficava do lado de lá do chassi. Agora, por conta do aumento, ele ficou aqui desse lado. E são tubos duplos que teve aumento de 3 milímetros aí na parte do diâmetro dos tubos. Suspensão aqui é com feixe de mola, que é pro lida, pro bruto. E ela conta também agora com barra estabilizadora e freio a disco traseiro, que anteriormente era a lona aqui no modelo. E também todo detalhe aqui na parte lateral com os alargadores que realmente ficaram bem visíveis aqui no modelo. Ela conta com Santo Antônio, que segundo a Toyota é para reduzir a parte de ruídos de vento, ganhando mais aerodinâmica. E também aqui a parte com a capota marítima que já acompanha o modelo de série, que agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior como é que funciona. Os degraus aqui com um detalhe em preto fosco para facilitar para que você suba no veículo. As lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira. O sistema de iluminação em LED, exceto a indicação aqui de seta, que é halógeno. Aí você tem aqui como se fosse um 8 cortado ao meio, né? Fica bem marcante e visível na parte noturna aqui no modelo. A inscrição Toyota Hilux SRX Plus e também a parte da abertura aqui, todas com os detalhes cromados. Também aqui a terceira lanterna de frenagem, que ao invés de ficar lá acima como muitos carros, quando você coloca uma carga maior não vai tampar a parte de iluminação. Interessante. Aquecedor lá dos vidros traseiros. Aqui você consegue fazer a abertura aqui da tampa traseira, que tem todo o detalhe aqui com plástico rígido para trazer mais durabilidade aqui na parte da caçamba, e também ela consegue ter uma parte de carga de 1 tonelada ou 1000 quilos. Câmera traseira, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Aqui abaixo você tem a quinta roda para fazer a troca se necessário, e também o detalhe aqui que você conta com assistente de reboque, ou seja, quando você vai trazer algo no trailer ali, no engate, um exemplo, ela tem a capacidade de carga para 3,5 toneladas e com uma frenagem mais brusca, num vento lateral, ela vai contrabalancear essa carga, trazendo mais segurança para algo que você está trazendo ali no engate. Na parte de segurança também, ela conta aqui, ó, com detalhe com a lanterna de neblina em LED, para trazer mais visibilidade noturna, e os freios agora são a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD, BAS, assistente de rampa e também 7 airbags no total, sendo 2 airbags frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na parte traseira começam pelo entre-eixo, são 3,8 metros de comprimento. Posicionei o banco do motorista ali todo para trás, vou entrar aqui, ó, ela tem essa parte com a alça, o estribo para facilitar para que você suba no carro, pois realmente é um modelo bem alto. Aí você tem aqui, ó, praticamente 3 dedos de espaço para vocês verem essa questão que eu estou mostrando para vocês. O teto é cinza com as alças, iluminação halógena. Aqui você tem portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro. Esse detalhe aqui com gancho que você consegue estar puxando para colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto aqui no interior do carro, com capacidade de 4 kg. Duto com saída de ar-condicionado aqui para quem vem na segunda fileira, e também o detalhe aqui prata. E também a parte com revestimento do banco em couro, com essa parte mais lisa, aqui todo pontilhado ao centro. Eu vou descer aqui para mostrar ainda para vocês os detalhes na parte traseira. Ela conta com cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também o detalhe aqui
com descansa-braço, com duas opções aqui para porta-copos, também Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento de cinto de segurança para os 3 ocupantes. Aqui atrás também as alças que você pode estar usando ali de alguma forma. E antes que vocês me perguntem no canal, ela tem um sistema de som JBL com 9 alto-falantes e o subwoofer fica aqui abaixo do banco. Revestimento aqui da porta em couro nessa parte aqui onde fica o puxador com a costura aparente. Aqui já é com plástico rígido, com imitação de costura, o detalhe prata, os puxadores aqui para abrir a porta cromado, e aqui essa peça em preto brilhante com acionador do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só. Aqui um nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição Hilux. Do outro lado, esse detalhe vermelho aqui no botão para você acionar para encontrar o carro de maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai soar alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à Hilux através de Smart Entry, que traz mais comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem ajuste elétrico. Então aqui você consegue colocar para trás, para frente, ajustar o ângulo das pernas, ajustar a altura do banco, e nesse outro botão você já ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto. Aqui você tem a abertura do cofre do motor, a abertura do tanque de combustível, que são de 80 litros, e agora vamos entrar aqui para conhecer o interior da Hilux SRX Plus 2024, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes aqui do modelo para vocês. Uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, sistema JBL de som com 9 alto-falantes no seu interior e o subwoofer, eu falei agora há pouco, que é lá no banco traseiro. Aqui a mídia, ela é intuitiva ao toque, com os 4 botões físicos, e o sistema dela é Harman Kardon. Aí você tem aqui a parte com mídia, então você tem aqui AM, FM, para você estar utilizando aqui. O sistema de som, vamos ver se está aqui na rádio. Não está conectado, mas vamos ver se acha uma rádio aqui. Achei uma rádio aqui que compete com o modelo, bem brutona mesmo. Então você tem a parte aqui dos favoritos, USB, Bluetooth, projeção de tela para você estar utilizando aqui de uma maneira mais fácil. Você volta aqui, informações de veículo, você tem aqui consumo combinado, histórico, quanto você consegue rodar com o combustível que tem no tanque, e aqui informações de rota, velocidade média, tempo decorrido, e aqui autonomia de combustível no modelo para você utilizar. Aqui referente a telefone, ela vai parear o seu dispositivo via Bluetooth para você utilizar aqui como comando de som, e também atendimento de telefone aqui na parte do volante, que é multifuncional. Configurações, você tem aqui a parte de dispositivo, equalização de som, sistema e configurações do veículo que você consegue fazer por aqui também. Android Auto e Apple CarPlay sem fio, basta você selecionar aqui, ela vai parear o seu aparelho sem precisar estar utilizando o cabo aqui, por exemplo. Porém, ela não tem mais GPS integrado, nem TV digital, acredito eu, por conta dos aplicativos que você pode parear de uma maneira mais fácil. Aqui na parte do console central, todo detalhe em preto brilhante, botão Start Stop para fazer a ignição do veículo, mais abaixo aqui já em preto fosco no console. Então você tem aqui o seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Ar-condicionado que é do tipo digital 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra para o lado do passageiro. Então você tem aqui aquecedor do vidro traseiro, para aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado, onde você vai direcionar o fluxo, e também aqui o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Você tem também aqui a tomada USB do tipo A convencional, a parte com ventilação dos bancos dianteiros também para utilizar, assistentes de descida em rampa, isso aqui em off-road é bacana, um sistema de segurança bem legal, e você tem a opção, quando você está ali num terreno mais batido ou numa lama, quando você vai fazer a descida, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo para trazer mais segurança. Ela faz a frenagem de forma semi-autônoma, justamente para trazer mais segurança em off-road. Esse botão que você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade, e mais abaixo aqui para uso em off-road também o bloqueio do diferencial traseiro, que favorece. Aqui você tem um porta-trecos, 2 porta-copos, modo de condução eco para trazer mais economia, e o power.
Esse vai fazer a troca simultânea do sistema automático aqui mais rápida para você ficar com um giro maior no motor, uma saída de trânsito, retomada de curva, uso em off-road. E aqui você tem todo o detalhe prata, preto brilhante. Câmera de ré, vou mostrar para vocês aqui os detalhes para vocês. Tem aqui as linhas dinâmicas de distanciamento, a câmera 360 graus, aqui você consegue aumentar o ângulo da câmera caso você queira, você consegue esterçar o volante e ela vai mostrar o ângulo também aqui, ó, tanto aqui, tanto do lado 360 graus, para justamente facilitar para que você utilize o veículo. Falei para vocês que ela tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, não é mesmo? Então quando você está se aproximando de um objeto, que é o que eu estou fazendo agora, ela vai aparecer aqui no painel com um alerta de proximidade, tanto dianteiro como traseiro. E olha que interessante, você tem um assistente aqui da inclinação das rodas, facilita quando você está estacionando, utilizando aí o carro no dia a dia. A câmera 360 graus também, no modo D, no modo N, parque, você consegue utilizar da forma como eu estou fazendo aqui, ó, parte dianteira. Se eu apertar mais uma vez aqui no painel a tecla VIN, ela vai mudar aqui para os retrovisores, do lado esquerdo e direito. Se eu apertar mais uma vez, ela vai voltar para multimídia. Se eu apertar mais uma vez, aí ela volta para a câmera frontal aqui. Mais uma vez, isso favorece para você utilizar no dia a dia. Também aqui, ó, a parte com opção manual para o lado esquerdo, para frente da primeira cesta, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra, freio motor, uma retomada de curva também. Isso você pode estar utilizando durante o dia a dia. Freio de estacionamento continua sendo manual. Porta-trecos aqui, descansa braço revestido em couro, com a linha aparente, você puxa aqui, tem todo esse espaço para você estar utilizando da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essa parte mais lisa, as costuras aparentes, todos os pontilhados aqui ao centro vindo até mais acima, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança. O quebra-sol somente com a opção do espelho, não tem iluminação. O espelho é do lado do motorista e passageiro. Aqui você tem porta-óculos, iluminação halógena aqui no teto, esse botão para você ativar ou desativar o alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no interior, não vai disparar o alarme do veículo. O retrovisor é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro atrás de você com farol alto à noite, é um item de segurança interessante. E na parte do painel você já nota aqui todo o detalhe cromado, prata, as saídas do difusor do ar-condicionado, relógio digital, esse você vai sempre ver numa Hilux, viu? E aqui você tem as aberturas aqui do porta-luvas. Esse menor, ele é climatizado, então você puxa aquela parte do compartimento ali que tem acesso ao ar-condicionado, ele vai manter uma bebida, uma fruta para o seu consumo. Aqui abaixo, esse outro porta-luvas é maior, ele desce bem devagar e tem mais espaço para você utilizar. Porta-copos aqui para o passageiro, saída do ar-condicionado ali com um detalhe prata, as alças aqui para o motorista e aqui referente ao Twitter, sistema de som ali alto-falante da marca JBL. E aqui todo o acabamento na parte do painel é com plástico rígido e imitação de costura. Alça aqui para o motorista, também os altos-falantes aqui, como vocês veem, a inscrição JBL. E aqui na porta do motorista todos os comandos são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função autodown, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito, você consegue estar ajustando por aqui. E esse botão você aciona, ele vai fazer o rebatimento eletrônico aqui da parte dos retrovisores. Porta-copos aqui para o motorista, também as saídas do ar-condicionado aqui com a parte prata e também cromado. Mais abaixo aqui você consegue ativar ou desativar o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. A tecla VIN que eu falei para vocês do sistema 360 graus e aqui faz parte do sistema DPF, que é o filtro das partículas de diesel. Ele funciona de forma automática. Quando você estiver com o carro ligado, você vai perceber que ele vai aumentar um pouco ali o conta-giros e o processo demora de 7 a 8 minutos, ou então ele aparece uma mensagem ali na parte do painel, aí você aciona ali o botão para que faça de modo manual. A parte aqui do volante, ele é multifuncional, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, continua sendo direção hidráulica. O acabamento aqui prata, os comandos aqui referente a comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado os computadores de bordo, você consegue acessar por aqui os comandos. E já essa parte aqui abaixo é referente ao sistema Toyota Safety Sense, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos. E aqui você tem nessa alavanca mais abaixo o ACC, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou ali 100 km por hora,
ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, caso você não percebeu que o trânsito reduziu, trazendo mais segurança. Esse outro botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, informando que você está saindo da faixa de rodagem, ela vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem. E ela tem assistente de centralização, ou seja, ela vai corrigir a direção para que você permaneça ali na faixa de rodagem. Esse outro botão faz parte do sistema pré-colisão. Aqui, numa situação de risco iminente, ela vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Realmente um sistema de segurança bem interessante. Também ela tem assistente de oscilação ao volante. Vamos supor que você está com sono, fadigado dirigindo e começou a oscilar a direção, ela também vai te dar um alerta sonoro visual informando que você pode causar um acidente se você permanecer tentando dirigir com sono ao volante. Na parte do painel, ele é bem simples, com a tela aqui em 4.2 em TFT, a iluminação branca. Aqui você tem conta-giros de forma analógica, aqui mais abaixo temperatura do motor, do outro lado referente aqui ao medidor de tanque de combustível e velocímetro. Aqui na tela você tem indicador de câmbio, temperatura exterior 30 graus. Meus amigos, está muito calor para gravar para vocês. Aí você tem também aqui odômetro total, trip A, trip B, média instantânea, quanto você consegue rodar com o combustível que tem no tanque, tá pedindo ali para reabastecer. E você vai colocando seta para baixo, indicador de economia, comparativo de consumo, a parte do esterçamento da roda que eu falei para vocês e velocímetro digital. Seta para o lado direito, bússola, mais uma vez a rádio que você está ouvindo, mais uma vez o sistema de segurança que está ativo, ou você pode estar desativando caso você queira. Também aqui referente às mensagens que são importantes no veículo e todas as configurações gerais fica aqui ao centro. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Hilux SRX Plus 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Johnny de Carvalho, da cidade de Birigui, lá em São Paulo. O segundo salve vai para Elecildes Rodrigues, da cidade de São Luís de Montes Belos, em Goiás. O terceiro e último salve vai para Walter Neves, da cidade de Santo Afonso, lá em Mato Grosso. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!